Sejam bem-vindos ao Café com Financiamento. Eu já estou pegando o meu café aqui e pega o teu daí porque hoje a gente vai falar de assuntos bem interessantes. Primeiro, o novo simulador da Caixa. O que é esse novo simulador? Depois, a gente vai falar sobre... Nossa, todo mundo tá falando sobre isso, né? Eu tô botando meu café aqui. Sobre a guerra do Irã. E se tu acha que isso não afeta o mercado imobiliário, sinto muito te dizer, mas afeta e bastante. Então, pega o teu café. Eu já peguei o meu e tá bem quente. Que hoje a gente vai falar sobre esses dois casos. Primeiro, vocês vão chegando, bom dia, bom dia. Eu tenho um delay, só para avisar vocês. Eu tenho um delayzinho entre o que vocês falam e o que eu enxergo aqui, tem alguns segundos. Então, nem todos os comentários eu vou conseguir ler no momento, mas bom dia a todos. Bom dia a todos os alunos do Financiamento Pro também. Inclusive, deixei a lista de espera do Financiamento Pro aqui embaixo. As vagas estão fechadas, mas se tu entrar na lista de espera, assim que abrir, tu será avisado. E esses assuntos são muito interessantes. Eu vou colocar aqui na tela, agora, o novo simulador que eu quero mostrar para vocês. E ele tem duas etapas, o novo simulador, né? Não sei se vocês viram. O novo simulador da Caixa, agora ele tem uma simulação rápida. Primeiro eu falo do simulador, depois eu falo da guerra do Irã, tá? Nosso café normalmente leva aí 30 minutos, então mais ou menos vai ser isso. Já manda para alguém, tira print também aqui que tu tá participando do café, que é um dos eventos mais esperados da segunda-feira, né? Tem gente que me fala assim, Murilo, eu não perco um café. Eu fico feliz pra caramba. Então, deixa eu colocar aqui na tela para vocês o... Cadê? Aqui, compartilhar, parar tela, compartilhar. O simulador da Caixa. Por que eu quero mostrar isso aqui? Porque, pessoal, primeiro, muita gente ficou com dúvida. Depois, tá? Eu sei que vai ficar um pouco pequeno aí, mas bota na frente do telefone aí, vão fazendo junto comigo. Porque é o seguinte, primeiro, ele pede 3 opções aqui, que são ter noções de valores, isso aqui é novo, esse primeiro, aqui de cima, tá? Que é para ter uma pequena noção dos valores aqui, tá? Depois, ele fala de uma simulação normal, essa aqui é a antiga que a gente já fazia. Só que se eu clico na antiga, ele vai obrigatoriamente pedir meu telefone. Ele vai obrigatoriamente pedir o telefone, data de nascimento e o meu CPF. Murilo, eu tenho que usar o meu ou do cliente? Teoricamente é o do cliente, né? Posso usar o meu, o pessoal tá usando. Mas, olha só, nesse do meio, que eu não vou fazer a simulação agora, eu vou fazer essa primeira junto com vocês, só pra vocês terem uma noção das vantagens, desvantagens, a gente poder conversar sobre isso aqui. Essa daqui do meio, por exemplo, eu tentei fazer no final de semana. Quem é que disse que eu recebi o token? Porque tu bota SMS e recebe um token. E o token não veio. E aí eu quero fazer uma simulação no final de semana, não consigo? Esse é um ponto de atenção, né? Esperamos que se resolva. Desiane, não tem link do YouTube. A aula hoje é aqui no Instagram. Café com Financiamento vai ser aqui no Instagram. Vai ser para sempre aqui? Não sei. Talvez sim, talvez não, tá? Mas estou vendo aqui algumas mensagens que eu consigo ver aqui. Jonathan, tá sem áudio? Acho que é teu telefone aí. O pessoal tá com áudio ok, né? E aí, eu tentei fazer a simulação, não rolou. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou mostrar para vocês cuidados que vocês têm que ter com esse simulador aqui. O de 1 minuto. Para que eu percebi que ele serve? Para duas coisas. Primeiro, para fazer uma simulação rápida, mas eu não gosto. Eu gosto de fazer as coisas completas. Não sei vocês. Porque quanto tempo tu leva para fazer uma simulação no site da Caixa? Eu acho que eu levo 2 minutos. Ali diz 8, né? 8 para alguém que nunca fez. Só que eu percebi que esse simulador, ele pode atrapalhar os clientes. Quer ver, ó? Quando tu clica aqui em ter uma noção, ele pergunta se tu quer pela prestação, pela renda ou pelo valor do imóvel mais renda. Normalmente a gente fazia só pela renda, né? O simulador da Caixa era só pela renda. Agora, permite fazer também pela prestação do cliente.
Por exemplo, eu vou botar pela prestação só para vocês verem. O cara fala assim, Murilo, eu quero pagar uma parcela, pega aquele Minha Casa Minha Vida raiz. O cara nasceu em 2000 e quer pagar uma parcela de R$600. R$600, quanto que é a renda, pessoal? 2.000, né? R$2.000. Ou vamos botar menos até, vamos botar 550. Pegar uma pessoa que ganha até menos. Por quê? Porque essa pessoa, em teoria, ganha um baita de um subsídio. Vocês concordam comigo? O cara que ganha R$1.800, se for imóvel novo, ele vai ganhar 50 mil de subsídio. Né? 50 mil de subsídio. O meu tá abrindo o antigo aí no simulador. Pessoal, esse link aqui é outro link, tá? Vocês querem o link? Eu vou falar o link para vocês. É simuladorhabitação.caixa.gov.br. Por isso, pessoal, tá abrindo o antigo. Não é que ele substituiu o antigo. Por enquanto, esse é outro link. Tem os dois para fazer por enquanto. Em algum momento, provavelmente, a Caixa vai tirar fora, né, o antigo e deixar só o novo. Bom, daí eu calculo aqui. Esse cara aqui, se o cara quer uma prestação de 550, eu imagino que ele ganha 1.800, 1.900, R$2.000. Quando eu calculo aqui, o que ele me diz? Olha só. Ele me diz que o valor estimado do imóvel que essa pessoa tem que comprar é 129 mil. E que a renda estimada dela é 1.833. Vocês concordam comigo que a pessoa que ganha hoje 1.800, 1.900, se eu ganho 50 mil de subsídio, primeiro, percebam que aqui diz que tem que dar 25 mil de entrada. Esse cara que ganha R$1.800, um salário mínimo e pouquinho, ele tem 25 mil de entrada, ele faz simulação, ele vai correr. Porque eu sei que tem várias regiões do país que tem imóveis, né? Tem gente que vai dizer, Murilo, aqui no meu estado não tem imóvel nesse valor. Bom, mas eu já fui para várias construtoras, fui para o Maranhão, onde o pessoal vende imóvel novo a 180 mil. O cara com 1.800 de renda, compra. 1.900 de renda, compra. 2.000 de renda, compra. Só que se esse cara faz a simulação aqui, ele vai olhar e vai dizer, nossa, eu só posso comprar um de 129? E eu tenho que dar 25 mil de entrada? Pô, mas eu não ganho 50 mil de subsídio? Percebam que essa simulação de estimativa não mostra o subsídio. Diz que o cara vai financiar 100 mil. Já fala ITBI, outras despesas aqui aproximado. Isso aqui eu achei interessante. Já avisar. Mas percebam. Ó, Cris, aqui na verdade tem imóvel de 150. Ju Brito, aqui vem de 150 novo. Ju, onde é que tu mora que eu vou vender imóvel aí? Porque aí deve estar tirando pedido. Só que percebam, olha os cuidados que a gente tem que tomar. Sempre que vem uma tecnologia nova, isso aqui levem para a vida de vocês. Tecnologia nova, sistema novo, mudança. Pô, mudança acontece o tempo todo, né? Duas coisas vão acontecer. Primeiro, vai ter gente que não vai gostar, vai virar a cara, tá tudo certo. Tem coisa que eu gostei, tem coisa que eu não gostei. Tem coisa que eu acho que vai ficar bem ruim. Isso aqui é ruim. Por exemplo, o cara fazer essa simulação e achar que tem que dar 20 mil de entrada, mas ele tem 50 mil de subsídio. Dependendo do estado, ganha mais 20 do estado. Rio Grande do Sul ganha 20. Eu estava em Fortaleza, eles pagam mais 20 o estado. Então, um cara que ganha 70 mil de subsídio, ali não tem como dizer. Mas por que, Murilo? Pô, porque também os caras não têm como prever tudo. É por isso. Como que eu vou... Imagina vocês criando esse simulador. Aí, vocês vão ter que botar quando é em tal lugar, quando é em outro. Não tem como. Eles têm que fazer algo genérico. Só que quem é genérico não é específico. Quem é genérico não é especialista. E esse tipo de simulador só me mostra que cada vez mais nós somos essenciais. Quem somos nós? Bons profissionais. Cada vez mais o cliente vai ir para cá e vai falar, ó, deu merda. Só posso financiar quanto? Só posso financiar 100 e pouquinhos mil. Deu merda. Mas na verdade ele pode 180. Por quê? Porque daí eu tenho que fazer uma simulação completa. Vocês concordam
que ficou um pouquinho mais amigável o simulador, né? Mais bonitinho essas caixinhas aqui. Falar do valor de TBI é ótimo. Porque depois não fica aquele. Depois não me diz que eu não avisei. Tinha até na simulação. Claro, mas na minha cidade é menos, Murilo. Ótimo. Eles botaram 5% para ser uma estimativa. TBI, registro, né? Mas eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer a simulação completa. Rapidamente, tá? Rapidamente. Ué, genérico, só remédio. Só remédio. É isso aí. Olha só, o Jamerson. Aqui na minha região, casa mais em conta é 166 com simulação inclusa. Ótimo. 190 imóvel novo. Viu? Eu gosto desse tipo de comentário aqui, porque tem gente que eu acompanho. Aqui no Rio Grande do Sul não tem esse valor, tá? Onde eu moro. Onde eu estou, né? Ontem eu estava em Fortaleza. São Paulo também não tem. É mais caro. E aí as pessoas vão nos comentários. Nossa, não existe casa de 200 mil nova. Não existe casa de 190 mil nova. Tá aqui os comentários dizendo que existe em alguns lugares. Então vocês entendem que o simulador tem que compreender isso aqui. E aí agora eu quero mostrar para vocês o simulador novo. Vamos lá. Não que esse seja velho, né? Esse também é novo, óbvio. Mas o simulador completo. Aqui. Esse é o simulador completo. Depois de vocês colocarem os dados de vocês ou do cliente, e aí teve gente no meu Instagram que falou assim, né? Ah, tem que colocar o dado do cliente. O meu CPF vai aparecer em 2.000 simulações. Muitas vezes já aparecia, né? Muitas vezes já aparecia. Com certeza vai rolar muita simulação com o CPF do corretor, telefone do corretor, ali não diz, né? Bom, mas olha só como ficou mais... Se lembra como é que era antes? Esse aqui é o novo simulador. Residencial ou comercial. Antes, era uma lista que tu tinha que escolher. Agora é um botão. Então o botão é mais fácil, ó. Qual é o teu imóvel? Comercial ou residencial? Residencial. Depois ele pergunta já no início se o imóvel novo, usado, construção. Eu vou botar novo. E vocês vão seguindo na simulação. Estão enxergando aí, né? Depois o valor do imóvel. Vamos colocar aquele mesmo imóvel de 180 mil, por exemplo. Vou fazer a mesma simulação. Eu vou botar 1.800 de renda. Esse imóvel de 180 mil aqui. Vamos botar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, por exemplo. E aí, ó, aqui continua igual. E depois ele pergunta, você já recebeu algum subsídio do governo, União, a partir de mais... Isso aqui se ele já foi beneficiado com o subsídio. Vou botar aqui não. E se possui imóvel na mesma cidade. Vou botar aqui não. Percebam que ele nada mais é do que uma cópia do outro simulador. Ah, e a Fábio colocou algo interessante. Tá obrigatório dizer que autoriza a Caixa a coletar os dados. O que significa isso? Que a Caixa pode entrar em contato. Ó, passei a etapa. O que ele aparece? Procotista, SBPE. Ele continua mostrando todas as opções. Pessoal, eu acabei de dizer que eu ganho R$1.800. O simulador está me perguntando se eu quero fazer no SBPE. Tem sentido coisa dessa? Não. Mas, né, tá aqui. Vai confundir o cliente? Vai. Procotista, o cliente sabe que é procotista? Não. Por que eu tô falando isso? Porque, repito, a gente continua cada vez mais importante. E quando, o segundo movimento que eu ia falar, quando acontece uma mudança, é que as pessoas ficam mais confusas e elas procuram profissionais. Ou seja, essas mudanças vão dar oportunidade para nós agora, para que a gente possa apresentar o nosso trabalho. Mostrar que a gente que manda aqui nessa porra. Desculpa a palavra. Mas é verdade. Mostrar que nós é que sabemos o que estamos fazendo. Tá? Inclusive, ó, hoje, último dia para entrar no especialista em financiamento com R$300 de desconto. Especialista em Minha Casa Minha Vida, desculpa. Então, quem está no grupo vai receber lá uma mensagem hoje, é o último dia. E eu deixei aqui o link de espera do Financiamento Pro também. Eu vi que tem vários alunos aqui. Vamos embora. Eu vou colocar a simulação aqui, então. O Minha Casa Minha Vida Empreendimento.
180 mil, falaram que tem. Se falaram que tem, é porque tem. Continuo e olha o resultado da simulação aqui. Ele me dá, ó, financiamento, R$ 144 mil. Cota máxima, 80%. Só que, Murilo, como que ele me deu com 1.800 de renda? Com 1.800 de renda? Não, não pode, essa renda tá errada. Essa renda tá errada. Vamos voltar aqui para confirmar isso. Não pode. Ah, não, a renda tá errada aqui. Espera aí que eu tô trocando a renda. Não, não tinha como, não. O simulador pode até ser tonto, né? Mas não nesse nível. É, pessoal. Ah, aqui a renda bruta, agora sim. É, não. Nesse nível seria demais, né? Não. Porque para quem não sabe, o simulador do portal de empreendimentos, dependendo do simulador, ele não travava a parcela. Isso era horrível. Horrível. Mas aqui não, aqui eles estão já fazendo. Ó, agora arrumei a simulação. Agora sim. Vai aparecer para vocês aí. Deu, agora sim. Residencial novo, 180 mil. Vou botar em Porto Alegre mesmo. O que eu percebi aqui, ó, vivendo e aprendendo? Ele puxou a renda da última simulação que eu já tinha feito. Ou seja, agora vai dar certo. Deu, agora sim. Ó, dessa vez, ele financiou 85 mil. Eu vou digitar a simulação. Por quê? Porque eu quero colocar a tabela price. Vou colocar 0 de entrada. E vou pedir para ele calcular aqui. Calculou a nova simulação. Ó, essa é a simulação real do cliente. 110 mil. No Minha Casa Minha Vida. 4% de juros. Só que subsídio, ele me deu 16 mil só. E 16 mil. 16 mil não tá certo. Imóvel novo, de empreendimento. É, gente. Como tudo que lança novo, não tá correto, não. Deixa eu ver se a cidade está correta. Vamos confirmar se a cidade está correta. Mas está correta, sim. Provavelmente, ó, vamos para os comentários agora. Provavelmente, cadê o subsídio? Está ali em cima, Edson. Provavelmente, ainda com alguns bugs. Por isso que esse simulador, ele ainda não deve. Murilo, usa esse simulador? Eu não usaria. Eu usaria ele só depois que a gente testar bastante. Inclusive, eu vou testar e vou avisar para todos os alunos do Financiamento Pro. Hoje está indo mensagem com o link dele. Eu fiz uma aula sobre ele para todos os alunos também. Mas uma coisa é certa. A gente só vai começar a usar quando tiver certeza que está funcionando bem, né? E vocês viram que não está funcionando bem. Aquele primeiros passos também não vale a pena utilizar se não for para fazer uma simulação muito rápida. Eu acho que a gente não vai usar aquilo ali. Posso mudar de ideia? Em algum momento posso dizer, olha, comecei a usar por outro motivo. Por enquanto, quando ele estiver funcionando bem, aí a gente volta a usar. Beleza? Mas eu queria trazer para vocês, porque como é uma novidade, muita gente fica com dúvida. Então,
Esse café com financiamento, ele mostra aqui para nós um pouquinho de como funcionou o simulador. Ó, Fabiola, tem dias que não dá para entender essas mudanças e decisões. Concordo totalmente contigo, Fábio. Bom, pessoal, agora, antes indo para o nosso encerramento, ainda temos tempo, né? Mas eu queria falar sobre a guerra do Irã, que todo mundo está falando sobre isso. Se vocês não estão acompanhando, vocês estão sem internet. E como que isso afeta o mercado imobiliário brasileiro? E aí eu vou dar uma pincelada aqui, lá ele, em geopolítica. O que é geopolítica? É como que isso aqui afeta o nosso mercado imobiliário? Porque vai afetar. Hoje vocês vão perceber uma coisa. Provavelmente, hoje já deva as bolsas, na minha opinião, tá? As bolsas devem entrar em queda e o dólar deve subir. Por quê? Porque isso é o mais comum quando acontece eventos dessa magnitude. Por que a bolsa deve cair? Porque são ativos mais arriscados. E por que o dólar deve subir? Porque existe uma questão que, normalmente, quando o risco aumenta, as pessoas recorrem ao dólar por uma questão de segurança. Porque o dólar hoje é a moeda de troca do mundo, né? Todo mundo baseia em dólar. E aí, pessoal, como que isso afeta? Inclusive, uma notícia de 30 minutos atrás, ó, ações globais caem. Por quê? Porque, obviamente, já tem mercados que abriram, né? Já abriram as bolsas. Aqui, não sei se já abriu, ainda não, né? Mas já tem, ó, petróleo e ouro sobem. E eu vou explicar por que disso aqui. O ouro também sempre sobe, porque o ouro é uma reserva de valor enorme, né? Então o ouro sempre sobe. Mas o que acontece aqui? Principalmente, só para vocês entenderem, o Irã tem 2 pontos importantes que podem afetar nosso mercado. Primeiro, segundo maior estoque de gás natural do mundo. Segundo, passa o Estreito de Hormuz. O que é isso aqui? Isso aqui, esse estreito, ele escoa grande parte de todo o petróleo do mundo. Tá? Para a Ásia, 80% do petróleo asiático vai por esse local aqui. E esse local aqui já está sob sanção, né? Já derrubaram os navios lá, o pessoal não está passando aqui. Ou seja, escassez de petróleo, escassez energética. E ainda mais que, ó, segundo maior estoque de gás natural. Ou seja, principal questão do Irã? Energia. Assim como todos os árabes, né? Catar, Emirados Árabes Unidos, todos eles são ricos por causa do petróleo. A gente sabe disso, né? Isso aqui não preciso dar uma aula de geografia aqui para vocês. E aí, pessoal, com os ataques no Irã, o que deve acontecer? No mercado externo, porque a gente tem o mercado externo e depois o mercado interno, que é o nosso aqui. O que acontece aqui? E depois o mercado imobiliário. E aí, pessoal, o que acontece? Primeiro, se os caras fecham esse estreito, começa a bombardear lá como está acontecendo. O estreito já está fechado. Se tem menos oferta de petróleo, tinha um monte de petróleo passando por lá. Para de passar. A gente não sabe quanto tempo vai durar. Isso aí pode durar 2 semanas, 1 mês, 6 meses, 1 ano. A gente não sabe. Tende a aumentar o preço do barril. Murilo, o que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Vocês vão ver. Porque a gente tem uma Selic que está programada para descer agora, daqui a menos de 15 dias. 15 dias. Estava, né? Está ou estava, a gente vai falar sobre isso. O preço do barril sobe. O dólar, quando a gente tem uma guerra dessa magnitude, tende o dólar também a subir. Porque muitos mercados compram dólar para guardar seu dinheiro. Imagina só. Se eu sou um daqueles países, já tá, Edson, $100. Eu vi que estava bem menos antes, né? Imagina só. Se eu sou um país que tô lá no Oriente Médio e, sei lá, daqueles que estão na volta ali, se eles querem reserva de valor, eles vão comprar ouro ou dólar. Normalmente é isso. Alguns, né, Bitcoin estão comprando, pode ser, apesar do Bitcoin ter caído, derretido, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Bitcoin depois dessa guerra também. Pode ser que desça mais. Ou aumente, se quiserem reserva de valor, é isso que a gente vai ver. Mas o dólar tende a subir. E o principal, prêmio de risco. O que é isso aqui? Quando os mercados ficam mais incertos, porque imagina só, pessoal, quando sobe o barril do petróleo, o pessoal acha, mas eu mal uso petróleo.
Toda comida que chega na tua casa vem através de transporte. Seja aéreo, seja marítimo, seja de carro, né? E esse transporte é petróleo. Então, as comidas acabam ficando mais caras. Todos os serviços. Pô, se eu tenho um serviço, tenho que me deslocar, tudo fica mais caro. Então, as empresas correm mais risco também. E aí, quando tem incerteza e risco, a gente diz que o prêmio de risco dos países sobe. E isso pressiona a inflação, tá? Mas pressiona a Selic dos bancos centrais no mundo. O que significa isso, pessoal? Que muitos países, para se resguardar de inflação, sobem a taxa de juros. E aí, se o país subir a taxa de juros, começa a subir a taxa de juros. Só que o Brasil, no mercado interno, em março, nós já prevemos, porque o Banco Central anunciou, não é o Murilo que acha, queda na Selic. Só que para a queda da Selic acontecer, vocês já viram como é que funciona o relatório da Focus? Ele tem 4 campos. Um deles é a inflação, outro deles é o PIB, outro deles é o dólar e o outro deles é a Selic. Esse é o relatório que vai sair daqui a pouco, tá? Deve sair, o Banco Central deve anunciar esse relatório daqui a pouco. Quando que a gente pode baixar a Selic? A Selic só baixa quando a inflação cai. Por quê? Porque quando eu aumento a Selic, eu aumento os juros no Brasil, o que acontece se eu aumento os juros? As pessoas se desestimulam o consumo. Eu tenho menos consumo no mercado, se os juros sobem. Eu compro menos. Se eu compro menos, eu jogo a inflação para baixo. Então, os juros altos servem como ferramenta de política monetária para que as pessoas comprem menos. As pessoas comprando menos, os preços tendem a baixar. Esse é o objetivo de uma Selic alta. Por isso que a Selic está alta. Porque querem que os preços baixem. Quando os preços começam a baixar, que é o que aconteceu na teoria, o IPCA está em queda, né? Está chegando perto da meta, o Banco Central pode aliviar os juros. Pode falar, opa, começou a baixar aqui, eu vou aliviar os juros. Só que, o que acontece com essa guerra agora é que se sobe o barril do petróleo, se o dólar sobe, que é um outro ponto, o dólar subindo também aumenta o preço das coisas, porque a gente importa muita coisa. Ou seja, quando o IPCA, ele pode subir agora, com uma guerra, o dólar pode subir, os bancos centrais do mundo subindo os juros, isso, para um cenário interno nosso, ele pressiona o Banco Central a repensar, né? E falar, será mesmo que eu baixo agora a taxa de juros? Com tudo isso que está acontecendo? Lembrando, o Banco Central analisa o mercado externo e interno. Então, o externo, ele com certeza faz parte da análise, mas o interno é mais importante. Então, o que o Murilo acha? Em março, por exemplo, estava na dúvida, quanto que vai baixar? Será que vai baixar 0,5? 0,25? Isso aqui é o que o Banco Central estava olhando. Com esse novo cenário, daqui a pouco o Banco Central vai falar, em vez de baixar 0,5, eu vou baixar só 0,25 para mostrar que eu ainda quero baixar os juros, porque ele quer. E de repente eu vejo para a próxima reunião de maio, o que eu faço, né? Mas com certeza afeta o nosso mercado. E o outro ponto que vai afetar, então, no mercado imobiliário, pode segurar a queda da Selic, que estava prevista agora. Murilo, mas pode ser que baixe o 0,5 agora? Pode também. Pode também. Só que um outro ponto é que quando a gente tem uma coisa chamada incerteza no mundo, uma guerra é incerteza, né? Quando a gente tem incerteza, o dinheiro ele vai migrar
para locais mais seguros. Então, por isso que a bolsa tende a cair agora, pelo menos no curto prazo. Por quê? Porque ele sai das ações e vai para locais mais seguros. Onde, por exemplo, Tesouro Direto, dependendo do país, né? Tem país que vai ficar mais arriscado. Ou renda fixa e imóveis, pessoal. Então, quando a gente tem esse cenário de incerteza, querendo ou não, os imóveis começam a ficar mais óbvios. Pô, quem tinha dinheiro em ação, pensa duas vezes, fala, ih, tá na hora de eu pegar meu dinheirinho aqui e vou comprar uns imóveis e botar de aluguel, porque a gente sabe que os imóveis, independente do que aconteça, ele protege o dinheiro. E ele ainda te dá rentabilidade, se for fazer um aluguel e tudo mais. Então, pessoal, aqui, a boa Grazi, o café é aqui no Instagram, mas ele vai lá pro YouTube depois, tá? Então, essa geopolítica que eu tô trazendo para vocês aqui de forma muito simplificada, óbvio, né? Eu quero dizer o quê? Pode não, vai afetar o mercado imobiliário. Como? Vai depender da nossa reunião daqui a 15 dias da política monetária. Será que vai baixar a Selic? Muita coisa pode acontecer, pode escalar os avanços, podem reduzir os avanços. Mas o ponto aqui principal é o seguinte, eu quero trazer para vocês como insight final de hoje. Murilo, caí de paraquedas aqui, eu preciso só de um insight importante e eu vou te entregar ele agora. Independente da guerra que está acontecendo, independente da Selic, independente de qualquer coisa, quem tiver preparado, o que é preparado? Bom profissional, sabe o que está fazendo, vai fazer negócio 2026, enquanto as pessoas estão atordoadas com outras coisas, tem gente fazendo negócio, apesar de tudo a gente está com dinheiro no SBPE, coisa que a gente não tinha tempos atrás, a gente está com um novo modelo de crédito, a gente vai falar na aula ao vivo desse mês com os alunos, a gente está com o maior orçamento da história do Minha Casa Minha Vida. Então é o seguinte, independente do cenário externo, se vai facilitar mais ou não, se a Selic baixar, vai facilitar mais. Para nós, ótimo agora, se baixar em março, né? Eu acredito que ainda haja uma queda, vai depender da próxima semana, né? Pode acontecer tudo. Agora, eu acredito que ainda possa sim, e deva haver uma queda na Selic agora. Talvez de menor magnitude do que a gente esperava, mas eu acredito. E isso o mercado começa a ir para o mercado imobiliário. Independente do que acontecer, foca no teu negócio, foca nos teus clientes. Agora é segunda-feira, tu vai sair daqui e tu vai fazer o que tem que ser feito. Se tu tem que ligar para 100 pessoas, tu vai ligar. Se tu tem que fazer ação na rua, tu vai fazer. Se tem que chamar lead, tu vai chamar. Se tu tem que gravar vídeo, tu vai gravar. O mundo não te espera. O mundo não para te fazer tuas coisas. Aproveita e faz. Eu estou trazendo o cenário de geopolítica porque tu precisa estar atualizado. Isso te coloca em outras mesas. Eu te trouxe a simulação nova porque talvez o teu cliente faça e tu não sabe nem o que ela é. Mas o principal que eu quero te trazer aqui hoje é o seguinte. Independente desse cenário de mercado. É bom tu estar atento? É. É bom estar atualizado? É. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Mas faz o que tem que ser feito que o resultado vai vir. Bom, os alunos sabem disso, né? Tem aluno que no ano passado, que não foi um ano teoricamente muito bom, o cara fez milhões. Milhões. Então, façam o que tem que ser feito. Essa é a última mensagem do nosso café de hoje, tá bom? E aqui embaixo eu deixei a lista de espera do Financiamento Pro. E lembrem, hoje é o último dia também do especialista em Minha Casa Minha Vida. Shaolin, quero ganhar uma bolsa de Financiamento Pro. Não tem bolsa, amigo, mas tu pode comprar quando abrir as vagas, tá bom? Quando abrir as vagas, tu pode comprar, mas entra na lista de espera. Na lista de espera, quando abrir, a gente vai te avisar. Ó, Lilian, meu ano foi sensacional, com certeza. E a Lilian, obviamente, nossa aluna assídua, tá sempre nas aulas, né? Pessoal, beijo no coração, boa segunda, que seja maravilhosa. Faça o que tem que ser feito, que o resultado vai vir de qualquer jeito. Beijo pra todo mundo!